Imagine a scenario where a former president of Brazil, someone who once held the nation's highest office, is seen applauding a foreign military action. And not only that, but he also suggests that he needs to regain power to alter the country's destiny, implying that external forces might be necessary to achieve his goals. This paints a concerning picture. This isn't just an absurd notion, it's downright dangerous. It strikes at the very core of what it means to be a sovereign nation. Prominent political figures, like Minister Gleisi Hoffmann, have openly accused Jair Bolsonaro of actively appealing for a foreign intervention in Brazilian affairs. This is a serious accusation that demands careful consideration. This isn't just a fleeting social media post, a casual remark made in the heat of the moment. It's a symptom, a telltale sign of a larger project, a calculated strategy that fundamentally disregards and disrespects our national autonomy and self-determination. In moments like these, there's no room for neutrality. Silence is not an option. Not when Brazil's sovereignty, the very essence of our nationhood, is being treated as a bargaining chip, a mere commodity to be traded away. Bolsonaro and his political allies are sending a clear signal, making it abundantly clear that their personal and political interests take precedence, that they are willing to place their ambitions above the best interests of the country as a whole. This kind of behavior must be vehemently repudiated and rejected by every single Brazilian, regardless of their individual political ideologies or affiliations. The history of Brazil is indelibly marked by countless struggles, by generations of Brazilians who fought tirelessly to guarantee that all decisions concerning our territory, our natural resources, and our national policies are made right here, within our borders, and not dictated by foreign powers in Washington, D.C., or influenced by interests emanating from Moscow. When a former president aligns himself so closely with the military actions of another nation, especially without considering the implications for Brazil, effectively ignoring the official diplomatic position of Brazil and its established foreign policy, he crosses a dangerous and unacceptable line. This undermines decades of carefully cultivated and respected foreign policy, eroding Brazil's standing on the global stage. Ultimately, it places us all at risk, jeopardizing our national security and our future. Therefore, it's crucial that we meticulously analyze the facts, carefully examine the statements that have been made, and delve deep to understand what truly lies behind all of this, uncovering the hidden agendas and motivations at play. Defending Brazil and its sovereignty begins with being informed, with seeking out the truth, and it ends with a firm and unwavering refusal to accept what is simply unacceptable, to stand up for what is right, and to protect our nation's future. Tudo começou nas redes sociais, como tantas outras polêmicas recentes. A internet, palco de debates acalorados, mais uma vez se viu no centro de uma controvérsia que rapidamente escalou para o cenário político nacional e internacional. Com uma postagem de Jair Bolsonaro que, à primeira vista, parecia apenas mais uma manifestação em suas redes. No entanto, a mensagem carregava consigo implicações muito mais profundas e preocupantes. Em meio a uma crise internacional, já tensionada por diversos conflitos e incertezas geopolíticas, a postagem ganhou ainda mais destaque. O mundo observava atentamente cada movimento dos líderes globais. Ataques do Zmewa e Israel ao Irã. Um cenário de guerra iminente pairava no ar, e a declaração do ex-presidente brasileiro adicionou uma camada extra de complexidade à situação. Bolsonaro publicou uma montagem, uma imagem cuidadosamente construída para transmitir uma mensagem específica. A escolha dos elementos visuais não foi aleatória. Ao lado de Trump e Netanyahu, dois líderes de peso no cenário mundial, conhecidos por suas posições firmes e, muitas vezes, controversas, sinalizando alinhamento com esses líderes. Uma clara demonstração de apoio e identificação com suas políticas e ideologias, o que gerou debates acalorados sobre o posicionamento do Brasil no contexto internacional. O texto era ainda mais alarmante,
revelando intenções que muitos consideraram autoritárias e antidemocráticas. As palavras escolhidas ecoaram como um prenúncio de retrocesso. Dê-me 50% da Câmara e 50% do Senado, clamava a postagem, em tom desafiador e com uma promessa implícita de transformação radical. Que eu mudo o destino do Brasil. Uma frase que soou como uma declaração de guerra às instituições democráticas e aos princípios que regem a nação. Isso não é só sobre governabilidade, sobre a capacidade de um líder de conduzir o país de forma eficiente e eficaz, mas um pedido por poder quase absoluto, uma concentração de forças que colocaria em risco a separação dos poderes e a própria essência da democracia. Seu filho Eduardo Bolsonaro defendeu os ataques, endossando a postura do pai e inflamando ainda mais os ânimos nas redes sociais. E citou: "Civis pacem para bellum", uma máxima antiga, carregada de significado e comumente utilizada para justificar ações militares e políticas agressivas. Se quer paz, prepare-se para a guerra. Uma justificativa que ecoou em meio ao caos, levantando questionamentos sobre as reais intenções do grupo político. Essa apologia à força militar, em um contexto já marcado por tensões internacionais, soou como um incentivo à escalada da violência e à desestabilização da ordem mundial. Vai contra a tradição diplomática brasileira, historicamente pautada pela busca por soluções pacíficas e pela defesa do diálogo como ferramenta para a resolução de conflitos. O ex-presidente se associa a uma ação de guerra estrangeira, demonstrando um alinhamento preocupante com interesses externos e colocando em xeque a neutralidade do país em questões delicadas. E pede superpoderes, revelando uma ambição desmedida por controle e uma clara inclinação por regimes autoritários, onde a voz do povo é silenciada e os direitos individuais são suprimidos, enquanto seu aliado defende a guerra como caminho para a paz. Uma inversão de valores que beira o absurdo e que demonstra um profundo desprezo pela vida humana e pela busca por soluções pacíficas. Não é uma discussão trivial. Não se trata de uma simples divergência de opiniões ou de um debate ideológico corriqueiro. É uma afronta direta aos princípios da República, um ataque frontal aos valores que sustentam a democracia e garantem a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos. A normalização desse discurso, a aceitação passiva dessa retórica belicista e autoritária, representa um perigo iminente para a estabilidade do país e para a preservação de suas instituições democráticas. Coloca interesses pessoais acima da soberania nacional, priorizando a busca por poder e a satisfação de ambições individuais, em detrimento do bem-estar coletivo e da defesa dos interesses do país. A indignação foi a resposta necessária, a reação natural de uma sociedade que preza pela liberdade, pela justiça e pela defesa dos valores democráticos. Há um ato de profunda irresponsabilidade. Um ato que exige uma resposta firme e contundente de todos aqueles que defendem a democracia e o futuro do Brasil. A estratégia de Bolsonaro é calculada, friamente arquitetada para atingir objetivos muito específicos. Cada movimento, cada declaração, é pensada para gerar um efeito desejado em seu público. A imagem ao lado de Trump e Netanyahu, por exemplo, serve muito mais para a política interna do que para qualquer ganho externo real. É um aceno para seus eleitores. Ele quer mostrar força e prestígio internacional para sua base, consolidando a percepção de que ele é um líder influente no cenário mundial, sugerindo de forma implícita que tem aliados poderosos e que, portanto, sua visão de mundo é validada por outros líderes importantes. Ao se alinhar a figuras nacionalistas e belicistas, ele não apenas busca apoio ideológico, mas também reforça sua identidade antissistema, a imagem de um político que desafia as convenções e enfrenta o establishment. A frase sobre o Congresso, por exemplo, desvia o foco dos problemas reais do país para atacar adversários internos, vendendo a ideia de que só o poder irrestrito
sem os entraves do sistema democrático, resolveria tudo. É uma narrativa autoritária clássica, utilizada por regimes que buscam justificar o controle absoluto. A culpa é sempre das instituições, nunca do líder. O que está em jogo, no entanto, não é a geopolítica complexa do Oriente Médio, mas o uso estratégico de uma crise externa para fortalecer sua posição política interna, angariando apoio e desviando a atenção de questões domésticas. Bolsonaro instrumentaliza um conflito armado, transformando-o em palanque, para fins eleitorais e jurídicos, buscando capitalizar politicamente em cima de uma situação de crise internacional. Isso rebaixa a soberania nacional, transformando-a em um mero detalhe. A mero adereço em sua campanha pessoal, um acessório descartável em busca de votos e poder. Enquanto Bolsonaro aplaudia a guerra, o Itamaraty agiu de forma oposta, condenando os ataques dos Iquiwori e Israel ao Irã. A posição do Brasil foi clara: os ataques violam a soberania do Irã e a Carta da ONU. O comunicado destacou o risco de contaminação radioativa e desastres ambientais. O Brasil defendeu princípios do direito internacional, não o Irã. Enquanto o bolsonarismo glorifica a força, a diplomacia brasileira alerta para perigos reais de uma escalada militar. Política externa deve ser de Estado, não de indivíduos. A Constituição é clara: defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Ao aplaudir a guerra, Bolsonaro rasgou simbolicamente a nossa Constituição. Se vis pacem, para bellum, se quer paz, prepare-se para a guerra, é mais que um clichê. É uma doutrina que prioriza o poderio bélico e ignora a diplomacia. O Brasil construiu sua reputação buscando soluções negociadas e defendendo o multilateralismo. Adotar essa lógica é abandonar nossa tradição e abraçar uma postura agressiva e isolacionista. Isso cria um ciclo vicioso de corrida armamentista, levando a um mundo à beira da guerra. A paz baseada no medo é frágil e perigosa. As Nações Unidas foram criadas justamente para evitar esse cenário. Defender essa doutrina é desprezar o projeto civilizatório do século XX. O Brasil não é uma superpotência militar. Nossa força está na diplomacia e no compromisso com a paz. Bolsonaro se associa a Trump e Netanyahu para projetar uma imagem de estadista global e importar legitimidade. Isso é útil quando sua legitimidade interna está em xeque diante de um julgamento no STF. O apoio simbólico de líderes estrangeiros serve como escudo e intimidação às instituições brasileiras. Além disso, energiza e radicaliza sua base, importando a polarização desses líderes. Isso transforma adversários em inimigos, minando o diálogo democrático. O Brasil vira peão de agendas externas, não um país soberano. A aliança deixa de ser estratégica para o país e passa a ser estratégica para o líder. Quando interesses pessoais se sobrepõem aos nacionais, a soberania morre. O contexto de fragilidade política de Bolsonaro é central. O julgamento no STF avança e sua situação se complica. Diante disso, ele apela ao exterior, buscando criar uma crise política que questione a legitimidade do processo. O apoio de Trump é um pedido de socorro político e midiático, não militar. Ele tenta pintar o julgamento como perseguição política, narrativa que ecoa na direita radical americana. Essa tática é antiga. Líderes acuados buscam apoio externo para desestabilizar o país. Mas isso expõe seu desprezo pelas instituições brasileiras e pode ser o prego final em seu caixão político. A maioria dos brasileiros rejeita um ex-presidente que busca validação em líderes estrangeiros. Flertar com intervenção estrangeira é traição ao espírito da República e à soberania do povo brasileiro. Quando um ex-presidente aplaude ação militar estrangeira e sugere apoio externo, ele convida a interferência nos assuntos internos. Isso normaliza o inaceitável e torna a soberania negociável. Um país que demonstra servilismo perde credibilidade internacional e se torna vulnerável.
Essa postura deve ser combatida por todos os setores da sociedade. Não é questão partidária, mas de defesa da autonomia nacional. A solução para nossos problemas deve ser encontrada pelos brasileiros, dentro das regras da democracia. Não há espaço para projetos de poder que dependam de tutela estrangeira. O que aconteceu não é só notícia, é um chamado à ação. A luta contra a manipulação política é responsabilidade de todos. Nossa arma é o pensamento crítico. Questione, investigue, não compartilhe por impulso. Pergunte: quem se beneficia dessa narrativa? Por que essa foto, essa frase, agora? Compare o que políticos dizem com as leis e tratados internacionais. O conhecimento é a melhor vacina contra a mentira. Converse com as pessoas ao seu redor. Mostre os fatos. Incentive o debate. Muitas vezes, a desinformação se espalha por falta de acesso à informação correta. A defesa da soberania e da democracia começa com cada um de nós. Chegamos ao fim. É inacreditável que, em 2025, um ex-presidente aplauda a guerra e se curve a interesses estrangeiros. Isso não é deslize, é projeto. Um projeto antinacional, antidemocrático e antipatriótico. Não podemos normalizar o ataque às instituições e à soberania. A passividade é o caminho mais curto para a perda da democracia. É preciso reagir, denunciar, debater e expor essas manipulações. Engaje-se na luta contra a desinformação e defenda as instituições democráticas. Cobre de seus representantes a defesa dos interesses do Brasil. A soberania se manifesta em nossa capacidade de decidir nosso destino. Essa luta é de todos nós, e é urgente.